200.000 euros. Segundo direto para o Tribunal, Sandra Felgueiras, o julgamento já começou? O julgamento já decorre com uma hora de atraso, deveria ter começado às 9h30 da manhã, começou apenas às 10h30, eu diria que até já passava um pouco, e começou por ser ouvido por videoconferência o Procurador Distrital de Portimão, Magalhães e Menezes, o homem responsável pelo arquivamento do caso Madeleine McCann. Mas isto sem antes ter havido uma discussão árdua sobre os procedimentos que iriam toldar estes interrogatórios. Isto porque a acusação, neste caso o casal McCann, tentou condicionar a audição destas testemunhas, entendendo Isabel Duarte que as testemunhas não poderiam ser interrogadas sobre factos já conhecidos. Ou seja, entendia Isabel Duarte que a tese de morte, aquela que Gonçalo Amaral está impedido de repetir pela providência cautelar que aqui se está a discutir e que está ativa desde setembro, também as testemunhas por si arroladas não poderiam vir aqui a tribunal debatê-las. Mas a verdade é que nas últimas horas não se tem falado de outra coisa senão da tese de morte. Ou seja, se o livro que Gonçalo Amaral escreveu corresponde ou não na íntegra ao processo do crime que foi arquivado em julho de 2008. A verdade é que só se tem falado disso. Magalhães e Menezes, eu diria que teve um depoimento foi um tanto ou quanto contraditório. Começou por dizer Magalhães e Menezes que não leu o livro de Gonçalo Amaral porque não precisou de o fazer, porque já tinha lido o original, e daqui se depreendia que, de certa forma, o Procurador entendia que Gonçalo Amaral não escreveu mais do que aquilo que está no processo, mas logo a seguir remendou dizendo que o arquivamento do processo mais não significa do que dizer que nada se provou. Ou seja, que não pode ninguém em Portugal e em parte alguma do mundo dizer que Madeleine está morta ou está viva, porquanto a investigação não chegou a qualquer conclusão. Isabel Duarte agarrou nesta tentativa e procurou levar o Procurador a dizer que então o livro de Gonçalo Amaral não corresponde à verdade, e disse-o mostrando-lhe, através da câmara do computador, o próprio título do livro, e perguntou ao Procurador o que é que o Sr. Procurador consegue interpretar deste título a verdade da mentira. E eis senão quando Magalhães e Menezes respondeu que só consegue interpretar que Gonçalo Amaral procurou com o livro trazer a público uma verdade a partir e dizendo que ao mesmo tempo o inquérito foi uma mentira. Terá sido uma vitória para Isabel Duarte. Neste momento está a ser ouvido Tavares de Almeida, ele que foi o inspetor-chefe responsável pelo relatório que disse pela primeira vez que Madeleine estava morta, que os McCann participaram numa simulação de rapto e que estiveram envolvidos na ocultação de cadáver. O próprio inspetor já confirmou tudo isto perante a juíza, ou seja, disse ter-se recordado de ter escrito este mesmo relatório, e confirmou que Gonçalo Amaral, se escreveu isto que está no processo de crime, não disse mais do que a verdade. A ver, vamos o que vai acontecer. O que aqui está em causa neste julgamento é a confirmação ou não da providência cautelar que está ativa desde setembro e que proibiu a venda do livro de Gonçalo Amaral. Foi de resto o livro de não-ficção mais vendido em Portugal. Eu arriscar-me a dizer que foram vendidas 170.000 cópias, e também a proibição da retransmissão do documentário exibido pela TVI, em que se fez a adaptação a filme deste mesmo livro, A Verdade da Mentira. Portanto, hoje são ouvidas as testemunhas de Gonçalo Amaral. Entretanto, a sua defesa já prescindiu de ouvir Guilhermina Encarnação, antigo diretor da Polícia Judiciária de Faro, por motivos de doença grave. Também José de Freitas, o sargento detetive da Scotland Yard, que foi o elo de ligação entre a Polícia Britânica e a Portuguesa, enviou ao Tribunal um requerimento recusando ser ouvido, alegou imunidade de Estado no Reino Unido, e isto porque as autoridades britânicas consideram que possuem ainda informações altamente confidenciais, referem-se nomeadamente à correspondência entre o Governo e a Polícia sobre o caso Madeleine McCann, que não querem nem irão libertar. E por isso mesmo o sargento detetive que tinha sido chamado pela defesa de Gonçalo Amaral não vem aqui a Lisboa depor neste julgamento. Amanhã prossegue o julgamento com a audição das testemunhas arroladas pela Valentim de Carvalho, pela TVI e também pela editora Guerra e Paz. A ver, vamos o que vai acontecer. É ainda esperada com muita expectativa, diria eu, Luís Neves, ele que é o atual número 2 da Polícia Judiciária, que também participou neste caso, Madeleine McCann. Ele também foi arrolado por Gonçalo Amaral. A ver, vamos se ele vai repetir aquilo que Gonçalo Amaral acredita que irá fazer, ou seja, que corrobora a tese que Madeleine morreu e que os McCann desempenharam um papel fundamental nesse desaparecimento. Sandra Felgueiras, um julgamento particularmente importante para se descobrir a verdade à volta deste caso. Volto à notícia de abertura deste Jornal da Tarde. Um jovem foi atingido a tiro num externato em